agora sobre o princípio da individualidade, tá? Ou seja, esse princípio ele faz nós refletirmos sobre que cada pessoa elas são individuais. Então elas têm a sua individualidade, tá bom? Eles não, essas pessoas, elas não vão reagir da mesma forma, tá? Durante a proposta da atividade física. E aí esse princípio da individualidade, a gente tem que entender o seguinte: a faixa etária, então a idade desse indivíduo, o sexo desse indivíduo, se é homem ou se é mulher, a estatura desse indivíduo, tá? O peso, né, desse indivíduo também é um fator importantíssimo, tá bom? Se ele tem baixo peso, se ele está num peso normal, vamos assim dizer, normal para a faixa etária, né, ou normal para a estatura dele. Se ele tem sobrepeso, então isso também influencia. Além disso, se esse indivíduo ele já faz uma atividade física anteriormente ou não, ou seja, se ele é sedentário ou se ele é um indivíduo ativo. Então, tudo isso, tá, são fatores que você pode levantar, né, conversando com esse indivíduo. E um outro fator também importante é se ele tem algum problema de saúde, né, se ele tem alguma lesão, se ele tem algum desgaste, se ele tem problema de pressão, né, dependendo da faixa etária, né. Então, tudo isso é importante, tá, para a gente, antes da gente prescrever um tipo de atividade, ou seja, qual vai ser o treino, né? No caso, a gente está falando sobre capoeira. Então, o que eu vou ensinar de capoeira, então, ele é importante estar de acordo com o perfil deste aluno, para que ele não possa vir se machucar, tá? E que ele consiga fazer esse exercício com segurança. Então, esses elementos, eles fazem parte aí da sua individualidade, tá? Do indivíduo, tá bom? Falando um pouco dessa questão de indivíduo, a questão da etnia dele também influencia, tá, o desenvolvimento dele na prática de atividade física, tá? Esses elementos que eu falei para vocês, então são elementos palpáveis, elementos que a gente chama de elementos clínicos que você consegue aí ter uma noção. Porém, tem os elementos biológicos, tá? Que a gente só consegue ter acesso através de laboratórios, que seria através do DNA desse indivíduo. No DNA tem lá os cromossomos e os genes, né? Então, através desses genes eu consigo saber se esse indivíduo ele tem uma predisposição a uma atividade de força, de velocidade. Então, porque tá tudo marcado no DNA desse indivíduo, né? Dificilmente a gente vai trabalhar com isso agora, porque isso é voltado aí para o alto rendimento, tá? Então, é importante vocês terem a noção desses elementos individuais, até mesmo para saber qual a proposta, tá? Que no exemplo, qual o objetivo desse aluno ou qual é o seu objetivo junto com esse aluno, tá? Através das aulas de capoeira. Então, esse indivíduo ele está buscando saúde através da capoeira. Esse indivíduo ele está buscando fatores estéticos, né? Emagrecer, aumentar a massa muscular através da capoeira. Ou esse indivíduo ele está atrás de performance, né? Ele quer ser um grande capoeirista, ele quer ser um atleta de capoeirista. Só desses três perfis, né? Esses três objetivos, então a gente já consegue ter um entendimento de qual local que eu vou trabalhar, né? Que um exemplo, se eu vou trabalhar numa escola, uma escola regular, eu não posso focar na questão estética, né? Que esse não é o papel da escola. Eu não posso focar na performance e também eu não posso focar na saúde, porque esses três elementos eles não são trabalhados dentro da escola, né? Embora vá acontecer, né? Quero que você entenda que ele vai ser um efeito, tá, da boa prática. Então, o efeito, né, da prática da capoeira vai gerar um fator de emagrecimento, vai gerar um fator de aumento de massa muscular
ele vai gerar um fator de melhora na qualidade da saúde desse indivíduo, tudo bem? Na questão de estética, na questão de bem-estar, então isso vai promover, porém não como se ele treinasse isso numa academia, num ambiente mais voltado aí a esse tipo de atividade, consegue entender? Dentro das escolas, a gente vai trabalhar o ensino da prática da capoeira voltada ao desenvolvimento motor, voltada às habilidades psicomotoras, voltada ao desenvolvimento social, consegue entender? Que essa pessoa ela se relacione com as outras crianças, que ela desenvolva autonomia, que ela desenvolva senso crítico. Então, esse é o papel dentro da escola. Então, entendam que cada lugar de atuação tem um objetivo diferente a ser trabalhado. E é por isso que vocês precisam entender disso, porque às vezes você vai para dentro da escola e começa a passar um treinamento físico, e lá não é local de trabalhar treinamento físico. Você vai trabalhar dentro de uma associação e você vai trabalhar performance. Porém, o foco da associação, né, dentro da OSC, né, não é trabalhar performance. Performance é trabalhar dentro de academias, né? E aí voltando, tá? Agora voltando aí, e talvez tão mais forte do que o fator individual, que é o fator ambiental, né? O ambiente, ele interfere demais no fator genético desse indivíduo. Então, aquilo que ele é exposto, tá? Então, o ambiente que ele convive. Então, exemplo, o que seria esse ambiente? Então, o ambiente está relacionado a se essa criança consegue dormir, né? Se ela tem uma casa, se ela tem um lar, se ela vive com os pais, se ela vive com parentes, se ela vive num abrigo. Então, isso influencia no fator genético dela. Se essa criança ela tem acesso à alimentação de qualidade, né? Então, café da manhã, almoço, a janta, isso também interfere. Então, é importante você perguntar, vocês se alimentaram, para acompanhar, né, esse indivíduo durante a sua prática de atividade física. Então, se ele tem acesso à alimentação, se esse indivíduo ele tem tempo para brincar, né? Então, se ele tem tempo hábil para estar fazendo atividades físicas diversas, né? Então, se ele faz mais de um esporte, isso é benéfico, tá? Quero que vocês entendam isso. Tudo que essa criança ela fizer além da sua aula vai ser benéfico para ela. Então, se ela faz capoeira, ela faz futebol, ela faz outra luta, ela faz natação, então isso é benéfico, porque acontece uma acumulação. Bom dia! Dá bom dia aqui pro pessoal aqui, ó. Dá bom dia. Fala bom dia. Bom dia. O Theo acordou agora, né? Papai tá dando aula, tá bom, Theo? E aí, tudo aquilo que é feito, né, no fator ambiente, ele vai influenciar diretamente no fator genético. Então, é importante a gente conhecer, né, os hábitos dessa criança. É importante a gente conhecer a cultura que ela conhece. Quando eu digo cultura, é de nível geral, né? Qual o tipo de música que ela ouve, qual o tipo de desenho que ela assiste, qual brincadeira que ela gosta de fazer, tá? Então é muito importante esse diálogo entre você, professor, e o seu aluno, tá? Para você melhor orientar, para você melhor conduzir as suas atividades, tá bom? Então, que nem um exemplo, ó, trazendo um exemplo aí nesse fator ambiente com o fator genético. Hoje a doença que mais mata, né, o brasileiro são doenças cardíacas, né? E quando você vai analisar esses indivíduos, você vai observar que a sua maioria, tá, em alta escala, eles são sedentários, têm sobrepeso ou obesidade, ou seja, o ambiente dessa pessoa, né? Então, assim, essa pessoa não convive num ambiente ativo, um ambiente de atividade física. Então, é um fator negativo. A alimentação dessa pessoa, quando você vai acompanhar o que essas pessoas comem, eles não comem não fazem
uma refeição equilibrada. Então, uma refeição toda desequilibrada. Então, ele pode até comer proteína, carboidrato, lipídio, só que ele come em grande quantidade, em períodos muito longos. E o que acontece? Por conta desses fatores, né, alimentares, né, ambientais, no caso alimentar e a falta de atividade física, isso faz com que o coração dela trabalhe forçado, né, e aí essa pessoa venha a óbito precocemente. Ou pode acontecer de desenvolver doenças, né, tipo câncer, justamente por fatores alimentares, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós comemos. Então o fator ambiental ele influencia o nosso fator genético, tá ok? Se você pegar uma criança que ela tem uma predisposição a ser uma atleta e ela não convive nesse ambiente de atividade física, esse ambiente atlético, ela não vai desenvolver. E se você pegar uma outra criança que ela não tem esses genes, né, de perfil atlético, e expor ela à atividade física, possivelmente ela será, tá? Então os dois eles trabalham aí, tá? Lado a lado, tá bom? E o fator ambiental ele vai alterar esse fator genético, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.